Saudações, nobres estudantes. Meu nome é Capitão Gondim. Ministro aulas de Física e de Matemática. Temos um tema muito importante a tratar sobre a física clássica, que é transformador de corrente alternada. O transformador consiste principalmente em dois enrolamentos, o enrolamento primário e o enrolamento secundário, que são dispostos em uma estrutura magnética comum, geralmente um núcleo de ferro laminado. Um transformador de corrente alternada é um dispositivo elétrico usado para aumentar ou diminuir a tensão de uma corrente alternada. Seu funcionamento baseia-se no princípio de indução eletromagnética. Quando uma corrente alternada é aplicada ao enrolamento primário, um campo magnético é criado e induz uma tensão no enrolamento secundário através do núcleo magnético. A proporção do número de voltas nos enrolamentos determina a mudança na tensão e na corrente. Existem dois tipos principais de transformadores de corrente alternada. Transformador elevador. Esse transformador aumenta a tensão de saída em relação à tensão de entrada. Isso é conseguido tendo mais voltas no enrolamento secundário do que no primário. É comumente utilizado na transmissão de energia elétrica de usinas de geração para as redes de distribuição e subestações. E temos também o transformador abaixador. Esse transformador reduz a tensão de saída em relação à tensão de entrada. Isto é conseguido tendo menos voltas no enrolamento secundário do que no primário. É usado na distribuição de energia elétrica para reduzir a tensão a níveis seguros, para uso doméstico e comercial. Cálculo da relação de transformação. O primeiro cálculo de transformadores ideais que vamos abordar é o cálculo da relação de transformação. A relação de transformação é dada pela razão entre a tensão do secundário e a tensão do primário. O cálculo da relação de transformação é igual à tensão do secundário dividida pela tensão do primário. Cálculo da relação de potência. A quantidade de potência absorvida pelo enrolamento primário no ato da transformação de energia é denominada potência do primário. A potência do primário depende do valor da tensão e de corrente aplicada no primário pela rede elétrica. A potência no secundário é o produto da tensão no secundário e a corrente aplicada no secundário conforme fórmulas a seguir. Potência no primário é igual à tensão no primário vezes a intensidade de corrente no primário. E a potência do secundário é igual à tensão no secundário vezes a intensidade de corrente no secundário. Número de espiras dos enrolamentos. O número de espiras dos enrolamentos dos transformadores tem relação diretamente proporcional com a tensão em cada rolamento. Ou seja, a tensão do secundário está para a tensão do primário, assim como o número de espiras dos enrolamentos secundários está para o número de espiras dos enrolamentos primários, onde tanto a tensão do primário quanto a tensão do secundário são medidos em volts. Relação entre a tensão e o número de espiras de cada enrolamento e corrente elétrica. Existe ainda a fórmula que relaciona a corrente elétrica em cada enrolamento com a tensão e o número de espiras de cada enrolamento. Nela podemos verificar que a corrente elétrica é inversamente proporcional ao número de espiras e à tensão nos enrolamentos. Ou seja, a intensidade de corrente no primário está para a intensidade de corrente no secundário, assim como a tensão do secundário está para a tensão no primário, assim como o número de espiras do secundário está para o número de espiras do primário. Onde temos o número de espiras do primário, número de espiras do secundário, a tensão do primário, que é medida em volts, a tensão do secundário, que também é medida em volt, temos a corrente aplicada no primário, que é medida em ampere, assim como a corrente aplicada no primário,
que também é medida em ampere. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a esse conteúdo de qualidade. Muito obrigado e fique com Deus.